Tô com a caixinha super atrasada aqui e essa cara já de cansada de tanto ler, botei a leitura em dia, algumas coisas que eu não tinha conseguido ler nos feriados. Bom, e vamos para a caixinha. Então eu perguntei para vocês o que vocês querem ver por aqui em 2025 e aí vou comentar um pouco o que apareceu por aqui. Hedges, tá? Hedges, muita gente trabalha com hedges via opções, puts, etc. Eu não costumo trabalhar com isso, tá? Na minha carteira pessoal e também não trabalho com isso na carteira recomendada. Por quê? Acho que para o investidor leigo, muitas vezes já é complicado acompanhar as ações que ele investe. E eu não faço trade, então acho que se torna muito mais complexo uma carteira que envolva hedges. Espera aí que eu vou continuar no próximo. Então, como eu sempre tenho como objetivo facilitar a vida, o objetivo é ganhar o máximo que der com o menor trabalho para os clientes, essa é a verdade. Então, a gente já não investe em fundos, por exemplo, a gente já foge das taxas de administração, né? E o objetivo, ainda que investindo diretamente nos ativos, né, o que no fundo seria facilitado, porque um fundo já tem todos os ativos, então o investidor, ele já vai ter, digamos, o trabalhinho aí de comprar os seus ativos, de vender quando eu recomendo a venda, de dar uma olhada, pelo menos, nos relatórios ali, né, das teses. E então, os hedges, sinceramente, eu não utilizo eles na minha carteira pessoal e também não na do cliente. Para mim, o melhor hedge vou até deixar para o próximo qual é o melhor hedge, na minha opinião. Porque para mim, o melhor hedge que existe é você estar confiante no investimento que você está fazendo. E como que você fica confiante no investimento? Estudando muito as empresas, que é o que acontece. Muitas vezes as empresas caem, e aí eu vou lá e aumento posição, inclusive é o que eu indico para os clientes, né? Dentre aquelas ações que estão recomendadas na carteira de clientes, comprem aquelas empresas que caíram mais. Não é simplesmente, eu vou lá e vou comprar o que caiu na bolsa. Não, prestem atenção. Dentre as recomendadas, vão comprando, né? É o rebalanceamento. Aquelas que caíram mais ficaram com peso menor e as que subiram muito ficaram com peso maior. Então, vende um pouquinho daquelas que subiram muito e compra um pouquinho daquelas que caíram, porque dessa maneira você vai estar rebalanceando o portfólio sem fugir muito dos percentuais e vai estar comprando aquelas que caíram mais. E comprar as empresas num preço baixo, porque você estudou muito e no momento que elas caíram, você tem a tranquilidade e a convicção de saber que se você gostava de uma empresa a 20, você gosta mais dela a 15 e você gosta mais ainda dela a 10 e aí você compra mais, pra mim é o melhor hedge. Eu sei que isso não é um hedge, tá? Mas é isso. Então, assim, o melhor hedge é estudar muito, ter muita confiança no que você está investindo, ter uma carteira diversificada, óbvio, né? E ter renda fixa, né? Ter a reserva de emergência, não ter uma exposição muito grande numa ação, porque quando você tem uma exposição muito grande numa ação, psicologicamente você fica abalado e vai fazer besteira, né? Vai vender na baixa. Então, assim, uma alocação adequada é um bom hedge, tá? Bom, eu tô explicando com calma aqui que, aliás, esse é um dos outros objetivos meus em 2025, que não fazer as coisas mais na correria, né? Eu quero ter tempo para ler, para estudar, para planilhar, que é o trabalho da analista de investimentos. E eu percebi que a gente, nessa questão da rede social, né, do Rios, é tudo muito rápido e a gente vai emburrecendo, na minha opinião, porque a gente não quer mais ter o tempo que é necessário de ouvir, né, de ler um livro, que é o tempo que o nosso cérebro precisa para fixar os conceitos e raciocinar sobre aquilo que a gente está ouvindo e repetir se for necessário. Então, se precisar de 750 mil quadrinhos aqui, eu vou fazer, mas eu não vou falar correndo para caber dentro de um quadrinho, tá? E agora eu vou continuar sobre os hedges.
E aí, aproveitando, me digam o que vocês acham disso, se vocês também acham que essa correria dos rios e muito rápido, muitas vezes está deixando o conteúdo muito raso, porque você fala tudo correndo para caber naquele tempo ali, e o conteúdo fica raso e vai ficando todo mundo burro, e eu não quero ficar burro. Bom, vamos lá. Para os heads, tá? Vou dar um exemplo do que eu tava falando, né? Sobre como comprar baixo, comprar barato é um dos melhores heads. Não comprar barato, né? Comprar barato é um bom head, né? Porque você tem aquela margem de gordura. Mas o que leva a pessoa a comprar barato é ela ter uma clareza e ter estudado muito bem as teses, tá? Um dos meus maiores ganhos ano passado foi a Ambipar. E não foi porque eu peguei toda a alta, tá? Porque eu vendi ela muito antes dela chegar ali nos níveis máximos. Mas foi por eu ter comprado quando ela estava nas mínimas. Por quê? Porque eu já tinha indicação da Ambipar, né? E aí ela caiu muito. E como eu gostava da empresa, quando ela caiu muito, né? Inclusive eu fiz vários relatórios para os clientes falando, né, do porquê que aquele preço não fazia sentido quando ela caiu muito. Para eles comprarem mais, naquela vibe de, o que caiu muito e que tá na carteira recomendada. Não é simplesmente comprar o que caiu muito, tá, pessoal? É o que tá na carteira recomendada, é o que eu já estudei, calculei e caiu por motivos macroeconômicos muitas vezes. E aí fica num preço que é irracional, na minha opinião. Então, essas ações eu digo para os clientes, vão comprando aquelas que caiu dentro da carteira recomendada. E foi assim com a Ambipar, né? A gente já tinha, ela caiu, quando ela caiu, eu fui comprando, né? Comprando para baixo. E aí, quando ela subiu, eu tive um ganho bem alto. Quem fez o mesmo movimento também teve, tá? Mesmo sem ter pego o topo, o que é impossível também. Ainda sobre o tema dos hedges, né? Uma coisa que eu faço na carteira pessoal, mas eu não recomendo para os clientes, tá? É short em algumas posições para financiar compras de outras ações. Então, assim, eu posso shortear um ETF, geralmente, que eu acho que vai cair ou que vai ficar de lado e que tem principalmente uma liquidez muito boa e um custo bem baixo, para poder, com isso, aumentar a minha exposição em algumas ações que eu gosto muito, que eu vejo muito potencial. Mas entra na mesma vibe das opções que eu não utilizo nem na pessoal e também nem recomendo, porque eu acho que o investimento tem que ser mais simples possível para quem não é profissional da área. Esse é o meu objetivo, que os clientes ganhem dinheiro de uma forma muito simples, né? A execução tem que ser fácil, o acompanhamento tem que ser fácil. Mas na pessoal eu uso short também. Bottom Up é o que eu mais acredito, né? Quem escreveu aí deve conhecer bem o meu trabalho, porque é justamente isso. É sobre estudar muito mais as empresas e os negócios, porque penso que, né, o resultado dessas empresas, desse negócio vai se refletir no preço da ação muito mais do que tentar acertar o macro, que é algo bem difícil, para não dizer impossível. Todo mundo erra o macro, né? O Boletim Focus do início do ano tinha uma taxa de juros aí de 9%, que acabou em 12%. Então, assim, se o consenso dos economistas erra, né? Todo mundo erra. O dólar, a Selic. Eu até fico pensando assim, que como é triste deve ser economista no Brasil. Eu não sou economista, tá? Eu sou formada em administração e contabilidade. Que, justamente, né? Bottom Up, que é aquela análise bem da empresa, né? Eu fiz contabilidade para isso.